Não, nós está tudo cheio já. Eu não sei se o Daniel quiser trazer as cadeiras extras. Tem um lugar aqui. Tem um, dois, três. Pode usar até meu lugar também, que vou sentar mais. 4. Só aqui tem 4 lugares, mais uns 5, mais uns 6. Vamos sentando. Quem está em pé, os obreiros ajudam, por favor. Aqui, 1, 2, tem 2 lugares aqui na frente, mais um aqui atrás, mais 2 do lado de cá. Você ficar sentado, mais confortável, você ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos à palavra. Quero convidar você a colocar-se em pé em reverência à palavra de Deus, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Eu vou ler essa primeira parte na NVI, Nova Versão Internacional. Livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra, que é santa. Te pedir que o Senhor se utilize de mim como instrumento em tuas mãos para trazer verdades que precisam ser reveladas nessa manhã. Eu oro para que todo espírito contrário à tua palavra seja vencido. Toda fortaleza na mente, todo tipo de argumento sofismático, toda altivez, todo orgulho que se levantam contra o conhecimento de Deus, sejam derrubados, anulados, nessa manhã, para que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Para que assim essa palavra, que é uma semente poderosíssima, encontre em nossos corações solos férteis e produza frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, em o nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Pode sentar, meu irmão, por favor. Explicando mais uma vez que há sempre pessoas nos visitando pela primeira vez, ou vindo há pouco tempo participar conosco. A nossa igreja, ela costuma, pelo menos até agora, tem trabalhado assim, pensando em um tema que norteia o nosso ano, que nós chamamos de sentença profética, uma declaração para orientar o nosso ano, e assim a gente tenta trabalhar em nossos pequenos grupos, as células, a orientação daquele ano. Neste ano de 2024, a direção que Deus deu para nós foi o Evangelho puro e simples. Nós entendemos que a igreja, algumas vezes, sofisticou demais uma pregação que é simples, que é a pregação do Evangelho. Afinal, Jesus Cristo não veio trazer nada complexo, complexo sim, mas nada complicado demais, que o ser simples não quer dizer que não seja complexo, nada complicado demais, nada difícil demais, mas um Evangelho que poderia ser vivido e replicado em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história da humanidade. Por isso estamos há 2000 anos pregando o mesmo texto e trazendo verdades para as pessoas. O Evangelho puro e simples aponta para um Evangelho que não tem muita roupagem de religiosidade, mas de vida prática. E nós usamos como pano de fundo bíblico para essa meditação esse ano, o texto registrado pelo apóstolo Mateus, apóstolo de Cristo, que escreveu um evangelho, um livro, as Boas Novas, contando a história de Jesus. E há 3 capítulos desse livro, os capítulos 5, 6 e 7, que trabalham um momento de uma mensagem muito longa de Jesus, que é conhecida historicamente como o Sermão do Monte, que está em cima de uma montanha conversando com as pessoas. Mas como falamos aqui, na verdade, não é apenas um sermão, é uma conversa, é um bate-papo, porque diferente do que eu estou fazendo aqui agora, em pé, com o microfone na mão, ele algumas vezes pregou em pé, não com o microfone na mão, que não tinha microfone, mas em pé, falando para multidões, e seu som ecoava
pelas Campinas, e alguns entendem que os seus apóstolos replicavam o que ele falava para que mais pessoas pudessem ouvir. Mas dessa vez, embora houvesse uma grande multidão, ele não prega para a multidão. O texto de Mateus capítulo 5 começa dizendo, vendo as multidões, ele se retira um pouco e se assenta. E quando ele se assenta, se aproximam dele os seus discípulos. Então, na verdade, os discípulos de Jesus só se aproximam dele quando ele se assenta para receber o ensinamento. Não era para ouvir uma pregação longa, uma mensagem a plenos pulmões, mas o ensino de alguém que quer aprender coisas práticas. E é um texto com muitas lições práticas. Estamos repartindo aqui em 12 mensagens. Hoje é a nossa 10ª mensagem sobre esse texto. Nessa porção que lemos aqui, ele fala de algo muito importante. Eu coloquei como tema, não fomos chamados para julgar os irmãos. Isso é muito importante. Qual é o nosso chamado, na verdade? E a religião, ela trabalha muito com julgamento, com condenação, com apontar o dedo. O evangelho trabalha com outra perspectiva. E é difícil mudar essa chave na mente da gente, porque nós somos seres religiosos. A nossa cultura é uma cultura religiosa. Nós somos de um país, embora seja um país com muito sincretismo, várias religiões, todas são respeitadas, evidentemente, mas ninguém pode negar que a formação do país chamado Brasil, né, porque são coisas distintas, esse território aqui foi ocupado por indígenas por séculos. Então havia várias formas de cultos aqui, de manifestação de espiritualidade. Nós sabemos também que os africanos que vieram para cá trouxeram também a sua matriz, uma religiosidade própria da África. Mas os portugueses vieram colonizar esse país e a Europa trouxe para a formação do país, que seria chamado de Brasil, uma cultura que era uma cultura católica. Então nós somos de um país de uma cultura católica. Embora sejamos um país, repito, devido à nossa miscigenação, a mistura de raças, também somos um país com muito sincretismo religioso, com muitas misturas religiosas. Mas a origem, o DNA do país chamado Brasil é católico, é cristão. Então, a ideia da religião está introjetada em nós como lugar de julgamento e de exclusão de quem pode ou não pode, quem merece ou não merece estar naquele lugar. E o Evangelho propõe outra coisa. A própria palavra Evangelho, né, com a palavra grega, quer dizer boas novas, boas notícias. Qual é a boa nova? É que o Pai Celestial perdoou a todos. E é difícil ouvir isso muitas vezes. O Pai perdoou a todos. Literalmente isso. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de haver pecado, já havia liberação do perdão. Então, quer dizer que todos, então, automaticamente, porque estão perdoados, estão salvos para a eternidade, não existe céu e inferno. Nós cremos na existência do inferno e do céu e cremos na salvação eterna e perdição eterna. Mas o que define você ser salvo ou ser perdido não é o seu pecado, é a sua rebelião. É a decisão de não aceitar o perdão oferecido pelo Cristo. Porque quando eu aceito o perdão oferecido pelo Cristo, isso quer dizer que eu tive uma nova natureza e eu vou manifestar os sinais de quem nasceu de novo. Amém? Agora, a religião tenta de cara dizer quem pode e quem não pode. O Evangelho convida todos para sentarem-se à mesa, participarem da comunhão e entenderem o que é a nova natureza. Nesse processo, nós muitas vezes nos pegamos julgando as pessoas. Então ele fala, não julguem para que vocês não sejam julgados. A palavra julgar é muito ampla, pode dar a ideia de julgar no sentido de analisar. E todos nós temos juízo, consciência, sentido lógico. Então, como que ele fala não julguem? Eu preciso julgar as coisas, preciso olhar e dizer, isso aqui é bom ou não é. Eu preciso julgar se aquilo é bom para mim ou não é, eu preciso julgar se aquele comportamento é bom ou não para mim. Mas eu preciso, quando leio um texto, estar atento ao contexto desse texto. Quando ele fala de julgar aqui, a ideia é mais ampla além do contexto. Ele está falando de alguém que está julgando, já condenando alguém. Eu já julgo e condeno. Então ele fala, não julguem para que você não seja julgado. Esse julgar aqui tem muito a ver com outra palavra mais moderna, que é preconceito. O que é o preconceito? É um pré-conceito. Eu conceituo alguma coisa quando entendo daquele assunto. Para eu conceituar, uma escola, por exemplo, uma linguagem bem simples, para a turma que está na escola aqui, quem está com conceito A, B, C ou D, né, na sua escola, como é que o conceito é dado? O professor vai olhar a sua prova, vai ver de acordo com a matéria que foi ensinada, se você tem um conceito A, B ou C, ou nota de 0 a 10. O que é um preconceito? Se o professor pegar a sua prova, nem lesse a tua prova e colocasse logo letra E, letra D ou nota 3.
Como é que o professor dá uma nota para mim sem olhar a minha prova? Então, o preconceito é quando eu conceituo alguém por conceitos pré-concebidos na minha mente, eu já julgo a pessoa, ela é isso ou aquilo. O preconceito, ele é muito cruel, porque ele impede as pessoas de se relacionarem muitas vezes. Eu já defino que a pessoa é aquilo ou não é, só por um estereótipo, por uma imagem. Todos nós sofremos preconceitos. Nos preconceitos, por exemplo, é o preconceito racial, que é o racismo, né? Que é introjetado, está na nossa cultura, não adianta dizer que não. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente carrega isso dentro da gente. Eu lembro muito de uma história que eu já contei aqui algumas vezes, estava eu e Patrícia no carro, ali, vindo do Norte Shopping, e vendo 2 rapazes negros andando na nossa direção, e eu subi o vidro do carro na hora. O rapaz passou e fez assim, eu fiquei tão envergonhado, falei, caramba. Mas fez, não, mas é porque as notícias falam, não, mas é preconceito, a gente conceitua antes de ver a pessoa. Por exemplo, eu sou nordestino, eu sou de Fortaleza. Então, você vê um cara, por exemplo, eu perdi um pouco de sotaque, ainda tenho, graças a Deus que eu amo ser cearense. Mas virei um cearoca já, porque estou aqui desde 10 anos de idade, faço 58 agora. Mas o cearense mesmo, o nordestino, ia falar, né? Bichinho, estamos aí nesse texto hoje para falar sobre o ensino de Jesus, porque Jesus é muito bom. O que você começa a ouvir? Esse cara é um ignorante. O cara pode ser um pós-doc. Mas você começa a ouvir, já cria um preconceito. Então, o primeiro alerta é cuidado com o preconceito. E eu não vou citar aqui, porque eu posso estimular preconceito de alguns, mas algumas questões específicas, nós de cara conceituamos previamente a pessoa. Esse é um perigo. Mas eu percebo aqui nesse texto algumas lições práticas. Eu quero compartilhar com vocês, em cada versículo, algumas lições. A primeira, no versículo 1, não julguem para que vocês não sejam julgados. A primeira alerta de Jesus nesse texto é que nós não tenhamos um desvio de propósito como igreja. Ele está falando para os discípulos, lembra disso? Ele não está pregando para a multidão. Ele assentou com os seus discípulos e foi ensinando para eles algumas questões práticas. Aqueles discípulos, pelo menos os 12 apóstolos, talvez alguns mais próximos, que tinha um grupo que estava próximo ali, seriam aqueles que, quando Jesus partisse, iam dar sequência à sua obra. Era o começo da igreja. Então ele fala, não quero que vocês julguem ninguém. Porque isso é um desvio de propósito. A igreja não foi chamada para julgar. A igreja foi chamada para reconciliar. Amém? A igreja não foi chamada para julgar. Ela foi chamada para reconciliar. Vamos ler a Bíblia? As pessoas vão botar no Data Show. 2 Coríntios 5, 16 a 19. Eu li aqui na Nova Almeida Atualizada. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Eu pulei para o 18, tá? 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Nossa mente julga uma perspectiva carnal muitas vezes. O grande desafio do Evangelho, isso é um desafio difícil. Ao nascermos de novo, sermos conduzidos para uma mentalidade espiritual e não carnal. O que é ter uma mentalidade espiritual? É andar sempre quase que no nirvana, como dizem as religiões míticas, não, eu estou num nível de elevação que eu não... Não. É continuar sendo humano, mas com a mentalidade espiritual. E a mentalidade espiritual é aquela que concorda com a palavra de Deus. E a mentalidade carnal é aquela que vai contra o que a palavra de Deus ensina. Então, no padrão revelado pela palavra, eu não tenho mais que olhar para ninguém com olhar carnal. Quando eu olho para as pessoas, eu tenho que olhar na perspectiva que Cristo olha para elas. Quando ele fala assim, daqui por diante não conhecemos mais ninguém segundo a carne, porque segundo a carne eu vou ter mágoa, ressentimento, vou julgar, vou ter raiva. Mas segundo Cristo, como foi que Cristo olhou para nós? Essa cruz aqui, que até uma luta que a gente está tendo, né, sobre, eu vou mudar a tela, mas rapidinho, pessoal, mantenha a cruz aqui, vai ser uma cruz digitalizada, vai ter a cruz aqui. Eu quero que a gente olhe para ele sempre, lembre por que estamos aqui. Porque alguém morreu por nós quando éramos pecadores. O Cristo olhou para você e perguntou, alguém está disposto a me seguir para morrer para vocês? E essa cruz aponta que cada um de nós tem a nossa cruz para seguir e para levar.
E a cruz fala dessa renúncia, inclusive, do pensamento carnal. Então eu vou olhar para as pessoas como Cristo olha, com misericórdia. Por isso ele fala, nós somos chamados por Deus para o conselho dele. Porque, lembra que eu falei que todos foram perdoados? Você entende isso? Todos foram perdoados. Todos os pecados estão perdoados. Mas nem todos estão reconciliados. Perdão é um processo, reconciliação é outro processo. O perdão é uma via de mão única. Entre seres humanos também. A reconciliação é uma via de mão dupla. Por exemplo, quando alguém me magoa, eu preciso perdoar essa pessoa. Quando alguém me machuca, eu não tenho escolha, porque a Bíblia, o próprio ensino, aprendemos aqui no começo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É questão de saúde mental, de saúde espiritual, perdoar. Rasgar a cédula de acusação, perdoar a pessoa. Agora, quando eu perdoo alguém, não quer dizer necessariamente que instantaneamente estamos reconciliados. Porque se o perdão é uma via de mão dupla, eu perdoo até que não quer aceitar o meu perdão, a reconciliação é uma via de mão dupla. Se o perdão é uma via de mão única, a reconciliação é uma via de mão dupla. Vamos ter que caminhar um processo novo agora. O que é reconciliar? Vem de conciliar. O que é conciliar? Um conselho. O que é um conselho? É alguém que eu me assento junto com ele e consigo conversar sobre tudo. Eu tenho um conselho com essa pessoa. Quando há uma quebra dessa aliança, dessa relação, o conselho é quebrado. O perdão libera a acusação e começa um processo de reconciliação, de sentar-se à mesa novamente em paz. Isso é um processo. O Cristo veio para nos trazer de volta para o conselho. Há um conselho que é a origem de quaisquer conselhos relacionais nesse mundo, que é o conselho da Trindade. O nosso Deus é um conselho. A forma que Deus se revela a nós é um conselho. É um Deus formado por 3 pessoas. Então, antes de existir essa malha, tempo e espaço, antes de começar a história da humanidade, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus. Então, no princípio, antes de começar tudo, antes do princípio, antes da contagem dos tempos, antes do conceito de existir, Deus já é, porque Ele é eterno. Então, Deus não existe, Deus é eterno. Ele abarca a existência. Então, nesse tempo, antes do tempo, já havia um conselho, que Deus é trino. Ele cria um ser humano, à imagem e semelhança dele, que só vai ser pleno também na relação. E nessa relação humana tem que haver conselho. Mas o primeiro conselho de todos é o conselho da Trindade com o ser humano. Deus cria um homem e o convida a fazer parte desse conselho, porque ele é criado à imagem e semelhança desse Criador. Quando o homem peca, o homem quebra essa aliança, mas o pai já havia perdoado. E agora o que o pai faz é mostrar para o homem, mostrar ao homem o quão distante ele foi através da lei, e envia o seu filho Jesus para dizer, agora voltem para cá, que o papai já perdoou vocês, a mesa está posta, vamos sentar à mesa e voltar um conselho. Nesse conselho, ele vai nos dar orientação. Por isso é uma nova aliança, o Novo Testamento, onde o pai vai dizer como andam aqueles que foram reconciliados com ele, como revelam que foram reconciliados com eles na relação com as pessoas. Está dando para entender até aqui? Você pode dizer amém? Você está entendendo de verdade? Não entendi, pode falar, não entendi. Está dando para entender de verdade? Amém? Esse é o conselho. Então, ele nos reconciliou com ele. Ele nos trouxe de volta. Como é que eu fui reconciliado com Deus? Porque eu mereci esse conselho? Ah, não, porque eu sou um cara bom, eu faço bem para todo mundo. Eu não bebo, eu não mato, eu não fumo, eu não cheiro, eu não roubo. Eu sou um cidadão de bem. Não, nenhum de nós merece estar aqui nesse conselho. Todos somos pecadores. Todos já nascemos condenados ao inferno. O Senhor não nos livra do inferno, Ele nos tira do inferno. Agora, esse conselho do qual fazemos parte com a Trindade, só existe por causa da graça de Deus, da misericórdia dEle. E aí, alcançados por essa graça, por essa reconciliação, mediante a fé, a nossa missão agora é dizer para as pessoas, venham para cá, que o Pai já perdoou vocês. Então, não cabe nesse ministério o julgamento. Estou chamando as pessoas para reconciliação, quem vai julgar é o Pai. Portanto, a nossa missão, o nosso ministério, o nosso serviço é chamar as pessoas para reconciliação. Claro que a outra parte
é a caminhada em diante com o corpo de Cristo. Fiquem tranquilos, onde vai haver disciplina, orientação, ok? Mas eu primeiro preciso dizer a todos, eu não preciso julgar você, porque a paz de Cristo já foi lançada perdoando a todos, você só precisa voltar para o lugar da reconciliação. Quando a igreja gasta muito tempo julgando os de fora, julgando o mundo, ela perde o propósito dela. A loja, quando estamos juntos em família, vamos ter que orientar uns aos outros, como na família orienta o irmão. Olha, esse passo está errado, não é assim que faz. Olha, não, é coisa simples, estou falando de coisa prática. O irmão mais velho, o irmão mais novo, olha, não é assim que pega a colher, é assim que pega, assim come com garfo. Olha, você não pode comer de boca aberta, não é assim que o irmão mais velho pode ajudar o outro, fecha a boca para comer. Olha, você não pode ficar gritando na frente dos outros. Isso é orientação, é ensino de uma família. E a família espiritual que é a igreja vai nos ajudar. Olha, não é assim que funciona, não é assim que caminha. Onde é que aprendemos isso? Com a carta que o Pai deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada. Mas o que ele está falando é, nós muitas vezes como igreja, já começamos a conversa julgando as pessoas. Somos preconceituosos. Criamos uma guerra santa que o Evangelho nunca criou, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Já falei aqui algumas vezes. Cada vez que um cristão celebra que um terreiro de Umbanda, por exemplo, pegou fogo, está dizendo para aquela pessoa que a fé dele não vale nada. Cada vez que você celebra que é um ambiente agora de tráfico de drogas chamado cristãos, entre aspas, que persegue, só pode ter igreja evangélica naquele lugar, você está julgando as pessoas e condenando. Não é para esse evangelho que fomos chamados, amém, irmãos? Mas evangelho que não julga, mas reconcilia. Então é um desvio do propósito estabelecido por Deus para a igreja. E quando a igreja perde esse propósito, ela se perde. Versículo 2 ele fala: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Isso é muito sério. Com qual medida você quer ser julgado? Porque todos seremos julgados pelo Senhor. Ele não julga, ele é o justo juiz. Ele pode julgar, porque ele é o justo juiz. Só ele pode julgar. Ele é o justo juiz, onde não há pecado. Com qual medida você quer ser julgado? Porque está dizendo o seguinte: com a medida com que você julgar os outros, você vai ser julgado pelo Senhor também. Ah, mas a graça me incomoda, essa nossa graça, porque às vezes parece injusto, né? Já que quando os pecados são perdoados, independente da gravidade aos nossos olhos, parece que a gente é nivelado. Eu não sou tão mal quanto aquela pessoa. Quando eu faço isso, eu estou nivelando as pessoas, escolhendo justiça própria para julgar as pessoas. Quando eu me movo por justiça própria, eu estou me expondo a ser julgado também pela mesma justiça própria, pela lei. E eu te garanto uma coisa: se nós formos julgados pela lei, todos nós seremos condenados. Pastor, você está inventando isso? Não, está na Bíblia, aqui, ó. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 8 ao 13. Tiago 2, do 8 ao 13. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Faze bem. Há uma lei do reino de Deus, que é olhar o próximo em amor e misericórdia. Versículo 9. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Versículo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. É lógico que a recíproca é verdadeira. Aquele que diz, eu não mato ninguém, mas comete adultério, é transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso aqui é muito sério. O juízo de Deus é sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Isso é um princípio eterno, gente. Se eu julgo as pessoas num padrão que eu criei de justiça, que é o meu padrão, e o que acontece com a gente é que nesse padrão, que é o meu padrão, sempre o meu pecado é menor do que o outro, do que o do outro. E aí isso é um risco que a gente corre o tempo inteiro de julgar as pessoas dessa forma.
Por isso que a graça, irmãos, ela confronta o nosso orgulho. Se é uma coisa dura de admitir, a graça de Deus. Porque o ser humano, devido à sua justiça própria, ele quer ser parte ativa daquilo que ele merece. A gente aprendeu desde criança, a gente precisa merecer. É natural que os pais façam isso. Você obedece bem, ganha alguma coisa, você estuda bem, tira boa nota na escola, ok. Mas esse modelo métrico fez com que nós nos medíssemos sempre assim. E a graça fala de outra coisa. A graça fala de justiça de Deus, não humana. Um dia eu vi, já falei isso aqui algumas vezes, um carro, um plástico escrito assim, eu falo isso aqui com todo respeito, se está me ouvindo algum espírita kardecista, está aqui nessa manhã, não é um desdém, é só uma percepção minha. Tinha um carro escrito assim, reencarnação, questão de justiça. E qual é o conceito de reencarnação? Se eu não vivi uma vida boa aqui, eu tenho que cumprir esse karma, eu tenho que reencarnar várias vezes até purgar toda a minha culpa e assim eu me tornar uma pessoa purificada. E eu pensei, cruz, questão de graça. Não é questão de justiça, é graça de Deus. A justiça de Deus repousa na graça dele. Ele nos perdoou quando não merecíamos. E aí eu preciso pensar, se essa graça me confronta, ela confronta, mas também revela o meu orgulho, que com que direito eu posso julgar alguém depois de ter sido alcançado pela graça? Nós esquecemos rapidamente de onde viemos e quem éramos. E quem somos, inclusive. Há uma história bíblica que eu acho maravilhosa, aqui em Mateus também, capítulo 20, versículos 1 a 16, vai passar aí na tela. Mateus 20, 1 a 16. Atente a essa história. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário de cada um. Mas tendo-os recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é o seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Essa parábola revela o que é a graça. Para nosso senso de justiça própria, é absurdo. Mas vamos pensar a história toda? O trabalhador, o dono da terra, percebe que está chegando o tempo de colher. E eu nunca trabalhei com campo, mas conversando com pessoas que trabalham com campo, o tempo da colheita é um tempo muito sério, porque se passar o tempo, você perde tudo. Ele percebeu que estava para colher, os trabalhadores que ele tinha não iam dar conta, foi à praça e fez um acordo com os primeiros. O único texto que fala do acordo foi com os primeiros. Vocês trabalhariam por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia de trabalho para um trabalhador braçal nos tempos de Jesus. Então ele falou: você trabalharia por 1 denário? Está fechado, vamos lá. Só que o tempo foi passando e foi vendo que não estava dando conta. Ele foi à praça, achou mais alguns desempregados, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, faltando 1 hora só para acabar o dia de trabalho. Todos trabalharam, foi feita a colheita, ele chamou os que chegaram depois, deu 1 denário para eles. Os mais antigos pensaram: não, peraí, nós chegamos primeiro, nós merecíamos mais. E aí você fala: mas eu fui injusto contigo, o que combinei com você não foi 1 denário? Te incomoda por acaso que eu seja bom? Te incomoda por acaso que eu seja misericordioso? Ah, mas espera aí que a Cília quer se meter na pregação aqui. Então assim, gente, não é o que fazemos muitas vezes? Como assim, senhor? Eu me dediquei ao Senhor tantos anos. Eu, quando era jovem, não transei com a namorada. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca fiz nada errado.
Aí vem esse cara agora cheio de pecado, se converte, em pouco tempo está te servindo já com fidelidade e tem até função na igreja. Eu estou aqui há mais tempo, Senhor. Justiça própria. Um dia alguém perguntou para mim, mas se no final todos forem salvos? Eu disse, que bom. Se um dia o Senhor falar, Senhor, na verdade todo mundo está salvo. Eu falei, obrigado, Senhor. Alguém disse, mas como assim? Não, isso é injusto, porque eu fiquei o tempo todo sem fazer nada de errado. E o cara, peraí, então você se arrependeu de ter vivido uma vida pura? Eu sei que a Bíblia fala claramente de salvação e perdição. Como dizia C.S. Lewis, se há um tema que se eu pudesse arrancaria da Bíblia, seria o inferno, mas é impossível, porque a Bíblia toda fala sobre o inferno. Ainda é um ponto que me machuca terrivelmente, mas está na Bíblia, eu tenho que pregar sobre isso. Mas de verdade, se eu pudesse falar, Senhor, dá para levar ele também? Mas nós, na maioria das vezes, também somos pegos por essa semente da justiça própria, dizendo, não, mas não é justo isso aqui. A pessoa fez tudo de errado, agora acabou tudo, está perdoado. O mundo faz assim, o que o mundo diz? Fulano fez tudo que aprontou, agora quer virar crente. A sociedade prefere que você se acabe nas drogas, se acabe na prostituição, se acabe na miséria. Fala, está vendo? Quando alguém se converte, agora quer virar crente depois de tudo errado que fez? Sim, é para os pecadores, é para os errados, é para os que não valem nada que o Evangelho veio. Você pode dizer amém por isso, irmão? Ele se assentava à mesa com pecadores, ainda bem, senão não sentaria à mesa dele nunca. Mas a graça nos confronta. Porém, quando somos alcançados pela graça e constrangidos pelo seu amor, não há espaço para julgamento, para essa métrica, porque a métrica agora é da lei da liberdade. Você pode dizer amém por isso? Eu preciso olhar para o meu irmão dizendo, ele merece a graça de Deus, não porque ele é bom, mas porque o Pai o amou. O versículo 3, ele fala, versículo 3, estamos em Mateus 5, né? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho? Ele traz outra verdade forte aqui, que nós temos a tendência de sermos muito misericordiosos com os nossos erros e severos com os erros dos outros. A pessoa está com a trave no olho, uma viga, né, de madeira que sustentava as portas ou os tetos naquela época. No olho dele, Jesus botou uma hipérbole aqui, uma coisa bem exagerada. Tem uma trave no seu olho. Se eu estou com uma trave no olho, uma madeira, e sobra um pequeno espaço no meu olho, naquele pequeno espaço sobrou, eu consegui enxergar um cisco no olho do outro irmão, gente. O que acontece com a nossa justiça própria é o seguinte: quando alguém comete um erro, a gente logo fala que foi um pecado. Mas quando nós cometemos um erro, foi um equívoco, um deslize. Quando alguém perde o horário de um compromisso, nós dizemos que foi irresponsabilidade. Quando nós perdemos o horário, nós vamos encontrar outro culpado. Foi o trânsito, a família, o filho, a mulher, o marido. Foi o clima, a chuva. Quando alguém não paga uma dívida conosco, nós logo chamamos a pessoa de caloteiro. Mas quando não pagamos, foi a economia, foi a conjuntura, foi um problema que aconteceu na minha família. Você percebe que nós somos muito lenientes com o nosso próprio pecado e muito cruéis com o pecado do nosso irmão? O mundo age assim. Quando o Senhor pensou deixar aqui um grupo de pessoas chamadas de igreja, é para fazer diferente do mundo. Sim, é fazer diferente do mundo também. Não se drogando, não se prostituindo, não adulterando, não cometendo crimes, mas também tendo um modo de vida diferente e de mentalidade diferente. Eu quero ler outra passagem bíblica para reforçar isso aqui. Está em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Olha que história forte isso aqui. Lucas 7, 36 a 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado
Disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: como certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Devido ao nosso senso de justiça própria, nós acabamos sendo misericordiosos demais com os nossos erros e impiedosos demais com os erros dos outros. Simão era um fariseu e convida Jesus para entrar na sua casa. Abrindo parênteses aqui, Jesus chocaria muita gente hoje, de todos os lados. Porque ele ia na casa de pecadores, que eram gente pobre, com pescadores, injustiçados, mas foi na casa de um fariseu. O fariseu era o líder religioso daquela época. É como se dissesse: Jesus foi tanto na casa do petista, como foi na casa do político mais direita que você possa imaginar. Sentou com os dois. É como se ele sentasse na casa de um pobre morador de rua, mas também na casa do milionário, que muitas vezes enriqueceu de forma ilícita. Ele sentou com ele para conversar, porque Jesus não rejeitava ninguém que quisesse ouvir a sua mensagem. Isso escandalizaria muito de nós aqui hoje. Ele vai à casa do fariseu Simão. Porém, durante a festa, uma prostituta, quando fala mulher pecadora, é uma prostituta. Essa prostituta entra na festa, vai se esgueirando por trás de todo mundo, ela leva um perfume caro, ela quebra o perfume, mas ela começa a chorar. E ela faz uma coisa que era um escândalo para aquela época. As mulheres andavam com cabeça coberta, para não expor o seu cabelo. Até hoje, as mulheres judias usam peruca para esconder, a mulher judia ortodoxa usa peruca para esconder a beleza do seu cabelo. Essa mulher está com os cabelos soltos, coisa de uma prostituta naquela época. E ela começa a chorar, e as lágrimas dela molham os pés de Jesus. Ela não tem nenhuma toalha na mão, então ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. É uma imagem quase que sensual para aquela época. E aí o fariseu, aquele que se julga bom, não fala nada. Mas no coração ele pensa: esse cara não é profeta. Se ele fosse profeta, sabia que isso é uma pecadora, uma prostituta. E Jesus conhece o coração do homem e respondeu para ele: olha, cara, eu entrei aqui na tua casa. Era cultura naquela época, quando você recebia uma visita ilustre, um servo ia até a porta, tirava as sandálias do visitante, lavava os pés do visitante, que vinha empoeirado e lameado às vezes, de jornadas longas pela areia da Palestina, lavava os pés daquela pessoa, depois pegava um azeite, ungia os pés, ungia a testa da pessoa e beijava o rosto da pessoa e falava: seja bem-vindo à minha casa. Simão não fez isso. Mas quando vê a mulher fazendo isso, ele julga a mulher. Interessante que ele está pensando aquilo tudo, e Jesus fala: Simão, posso falar uma coisa contigo? Sim, mestre, pode falar. Nem sabia o que vinha depois, né? Jesus falou: eu entrei na tua casa aqui, você não me saudou essa mulher desde que eu cheguei. Está me chorando, ungindo meus pés, perfumando. Sabe por quê, Simão? Porque ela foi perdoada. Os pecados dela são muitos. Quem é muito perdoado, ama muito. Quem é pouco perdoado, perdoa pouco. Agora a pergunta é: existe alguém que é menos perdoado? Menos pecador? Não, é o sentimento que a pessoa tem. Ela acha que não deve tanto a Deus, porque ela nunca se drogou, nunca prostituiu, nunca matou ninguém. Como se Deus olhasse para a nossa métrica de justiça. Todos somos pecadores. Logo,
eu não tenho que julgar ninguém pela minha métrica. E eu preciso pensar, da mesma forma que eu tenho tolerância com os meus próprios erros, eu preciso ter tolerância com o erro dos meus irmãos. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Eu garanto a vocês, se a sociedade lá fora vê um grupo de pessoas que caminham assim, nós não precisamos gastar nenhum dinheiro com publicidade da igreja. Essa é a maior pregação do Evangelho. Ali é um grupo de pessoas que ninguém julga ninguém e que todos sabem que são tão pecadores que quando alguém erra, eles acolhem o que erra e abraçam juntos. Essa é a maior pregação que a igreja pode pregar para o mundo lá fora. Versículo 4, ele diz, versículo 4, Jesus fala: como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Então você percebe que, na verdade, aqui Jesus está falando de algo interessante. Que você até pode ajudar alguém que está com cisco no olho, está com erro na vida. Não é errado isso, não. Você entende o que está falando? Não é errado dizer, irmão, poxa, isso é um erro, vamos corrigir essa rota aqui. Não há nenhum problema. Mas como você faz isso sem primeiro tirar a trave que está no seu olho? Nós precisamos buscar ajuda antes de tentar ajudar os outros. Por a consciência que temos que somos pecadores, todos nós só podemos ajudar os outros quando buscamos ajuda. É aquela história do avião, lembra disso? Quem já viajou de avião? Se houver despressurização, massas de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Se houver alguma criança do seu lado, um idoso, a pessoa precisa de ajuda, primeiro coloque a máscara em você e depois coloque no outro. O grande problema nosso é, tentando ajudar os outros, não buscamos ajuda para nossos próprios delitos e pecados. Que aprendemos um modelo religioso, que eu me defendo dos meus erros, acusando o erro do outro, ao invés de buscar ajuda para o meu erro e depois poder ajudar o outro. Você entende isso? Versículo 5. Escorrer com o horário. Versículo 5 ele diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, nós podemos ajudar os irmãos a vencerem seus pecados, inclusive apontando, está um cisco no teu olho. Mas primeiro tira a trave do seu olho. Não é errado querer ajudar alguém, alertar a pessoa do cisco no olho. É até necessário. O problema é que a nossa hipocrisia nos impede de ver a trave em nossos olhos. Quando a trave da hipocrisia é tirada, nós enxergamos nosso irmão com clareza. Aí sim podemos ajudá-lo. Só aí podemos ajudar a pessoa. Quando a primeira trave da hipocrisia é tirada dos nossos olhos. Quando eu paro de gastar tempo acusando o pecado do outro, nem percebo o quão errado eu sou. Mas sabendo que sou um pecador, eu posso ajudar alguém. Eu posso ajudar alguém a tirar a trave do seu olho. A grande ensino de Jesus nessa parte da conversa sobre o monte é: gaste mais tempo tendo consciência da graça de Deus e repartindo essa graça com alguém, do que julgando os erros dos outros. Assim, você vai revelar ao mundo um novo modelo de vida. Antes de orar por essa questão, eu quero trazer mais um ponto importante. É lógico que muitos de nós viemos de famílias que foram marcadas por muito julgamento. Dentro da área que eu trabalho, na psicologia, na terapia do esquema, nós entendemos que todos nós temos necessidades básicas emocionais. E quando a família não consegue nutrir essas necessidades básicas emocionais, nós construímos esquemas na nossa mente para suportar aquela falta. E muitas famílias, devido às suas disfuncionalidades, palavra difícil, né? Para quem tem uma dicção ruim como a minha. Então, muitas pessoas com essa sua disfuncionalidade construíram em nós esquemas de postura punitiva. Nós somos punitivos conosco mesmo e com os que erram contra nós. Isso é um aprendizado na mente. Isso é difícil de mudar. Mas o que eu estou propondo aqui é que o Espírito Santo te convença da nova natureza que já foi gerada em você. Que está revelado aqui, é o último texto que devemos ler, Romanos capítulo 15, versículos 1 a 3, depois versículos 6 e 7. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Versículos 6 e 7. Para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Na verdade, as pessoas que vivem uma postura punitiva sofrem muito. Sofrem. Porque você está julgando e sofrendo porque está julgando. E bate na dor do tanto que você foi julgado. Isso é um ciclo de dor terrível, que fere, que magoa e que entristece o Espírito Santo. E isso é uma luta interna. O não julgueis para que não sejam julgados, ou não julguem para que não sejam julgados, Jesus falou, é um cuidado conosco mesmo. Fala, não faça isso. Porque você vai ser julgado até por você mesmo depois. Isso te machuca, te fere. Mas como mudo isso, seu Farney? Tem terapia para isso que ajuda, com certeza. Mas eu costumo dizer muitas vezes aqui que as feridas na alma, as dores emocionais, podem, devem ser apoiadas por terapeutas, mas a cura plena das feridas emocionais está no Evangelho. Para isso eu preciso me submeter a ele várias vezes, levando meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Eu quero orar nessa hora. Eu já vi um testemunho muito bonito de alguém que disse, se faz domingo, mês passado, quando você pregou sobre ansiedade e orou, algo aconteceu comigo depois da pregação sobre ansiedade, porque eu não conseguia dormir mais e voltei a dormir. De lá para cá eu tenho dormido todas as noites. Porque nós cremos no poder que há na oração. Às vezes não precisa fazer muito barulho. Então eu quero orar por isso agora. Para que pessoas que sofrem com esse esquema mental de postura punitiva, que não conseguem relaxar quanto a isso, não é por maldade, você não consegue relaxar. E às vezes, sim, isso é o grande lance, há um dom de Deus em você para exortação. Você é a pessoa que Deus chamou para exortar pessoas, é isso mesmo. Mas às vezes, junto com o dom da exortação, vai o esquema de postura punitiva, você passa do limite, você vê, já era. Você machucou, você feriu, depois se fere. Isso é um ciclo de ferida. E Deus tem falado muito conosco sobre isso, sobre pessoas que estão feridas e carregando feridas o tempo inteiro. Eu quero orar por isso. Orar para que o Espírito Santo comece uma obra na sua mente, onde você vai encontrar paz para se aceitar e aceitar os outros no lugar da graça de Deus. Olhos fechados, cabeça curvada. Eu creio no poder que há no acolhimento, na intercessão. Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém que diz, seu Farney, eu sofro com isso, eu não queria muito que Deus trabalhasse no meu coração essa questão. Eu preciso de ajuda. Se você é essa pessoa, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Se você sofre com essa questão, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Levantar a mão é se expor e dizer, eu preciso de ajuda. Deus te abençoe, pode baixar a sua mão. Deus te abençoe, pode baixar a sua mão. Se você sofre com isso, eu quero orar por você nessa manhã. Você vai se expor para mim, levantando a sua mão, porque é a forma de dizer, eu preciso de ajuda. Todos, olhos fechados, cabeça curvada, coloque a mão no seu... Pode baixar a sua mão, Deus te abençoe. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero orar por pessoas que sofrem com isso. Que isso é um sofrimento, Senhor. Isso é um sofrimento. A pessoa não consegue relaxar, isso rouba sua paz, sua alegria. Muitas vezes fruto de um esquema construído desde a infância. Como aqueles irmãos do tempo de Jesus viviam alimentados pelo julgamento da lei, da interpretação equivocada da lei, que fazia com que os irmãos fossem criados julgando uns aos outros, como fariseus, pessoas santas demais. E às vezes Satanás usa esses esquemas construídos na nossa história de vida para nos ferir. Então ora primeiro para que esse irmão pare de se punir hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno que a toda voz de acusação na tua mente se cale agora. Em nome de Jesus. Deus quer acabar com esse sofrimento na sua mente de julgamento. Em nome de Jesus. Queria que todos ficassem em pé, por gentileza. Em nome de Jesus.
Se você que levantou a mão ficar à vontade para isso, se ficar à vontade, vem aqui à frente, a gente quer que alguém ore por você, abraçando você. Se você ficar à vontade, não venha constrangido. Todos estão com os olhos fechados. Se ficar à vontade, vem aqui à frente, quer orar por você, abraçando você, alguém te abraçando. Para acabar essa luta interna de sofrer julgando, punindo, se punindo, está matando você. A gente quer orar por você. E quem vai orar por você? Pessoas que sofrem como você também, muitas vezes, a mesma dor até, mas que entendem que caminharam um pouco mais. Espírito Santo de Deus. Eu queria pedir que um diácono, um pastor, uma pastora procurasse cada pessoa que está aqui na frente. E há pastores também aqui, não tem problema, diácono, líder também aqui, não tem problema, mas você que não veio, põe as mãos sobre essa pessoa que está aqui na frente. Abrace. Senhor, aqui estão pessoas que eu sei que amam o Senhor, por isso estão aqui. Pessoas que querem te servir, que querem te abençoar, abençoar pessoas também. Mas sofrem, porque há um esquema na mente deles de punição muito forte, Senhor. E quando eles menos imaginam, a palavra sai pesada, eles ferem. Mas hoje eu quero orar para que haja paz no coração dessa pessoa. Primeiro que ele sabe que ele já foi perdoado antes da fundação do mundo. Que não há nenhuma condenação do Pai sobre ele. Mas que o Pai está alertando esse irmão, que essa mente precisa ser levada à obediência de Cristo. Eu oro nessa hora, Senhor, para toda a palavra pesada de líderes espirituais. Toma do seu esposo aqui. Toda a palavra pesada de líderes espirituais, toda a memória guardada, que foram de formação em cima de punição, de julgamento, de cobrança de metas. Eu trago à memória aquela conversa pesada no gabinete pastoral, cada palavra que foi dita, e o Senhor diz para vocês: vocês não são amaldiçoados, vocês não são um problema, mas em nome de Jesus, que toda mágoa causada por isso, que faz com que essa dor se replique nos outros, cesse no coração desse casal, em nome de Jesus. Olha para mim, olha para cá, vocês dois, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. O Senhor, olha para mim, não colocou um ponto final. Vocês têm um chamado. Vocês têm um chamado. Busquem ajuda, contem com a gente. Mas não paralise o que Deus não paralisou. Espírito Santo, eu peço que eu traga cura para cada pessoa aqui nessa manhã, Senhor. Cada dor causada por esses esquemas. Espírito Santo, vem aqui. Eu quero que haja um tempo de quebrantamento. Toda voz que for ouvida dentro de casa, toda voz pesada, toda palavra pesada, toda rejeição, todo sentimento de abandono, todo julgamento que construiu uma arquitetura cerebral pesada. Mas ao mesmo tempo que esse irmão e essa irmã, por mais paradoxal que isso pareça, não esqueça que eles têm um chamado. E que eles fiquem livres para viver o chamado de Deus na vida deles. Em nome de Jesus. Vocês estão aqui na frente, olhem para cá. Vocês estão aqui na frente, olhem para cá, por favor. Deixa eu falar uma coisa muito clara para vocês. Todos estão aqui na frente. Certamente, provavelmente, vocês têm um chamado de Deus para ser exortadores. Isso é um dom. Dom da exortação. Isso é um dom. Porque Deus usa todo lixo. Deus usa toda sujeira familiar e transforma em uma coisa boa. Você entende isso? Essa é a mão de Deus atuando. Então, há um dom em vocês para exortar pessoas. Não desistam disso. Pode parecer que eu estou dizendo tudo que eu disse. Não estou afirmando isso. Não desistam disso. Apenas levem isso para a cruz. Fala: Senhor, me ajuda a matar todo o pensamento carnal e que apenas o pensamento espiritual reine, para que eu possa cuidar das pessoas na perspectiva do Cristo, que eu não olho mais para ninguém segundo a carne, mas segundo Cristo, com um olhar espiritual, onde eu não vou julgar, mas eu vou ser alguém que vai trazer graça ao coração ferido, porque eu vou ter sensibilidade para perceber os erros, porque eu fui talhado assim numa família que me fez ver erro toda hora, mas eu não vou usar isso mais para o mal, mas para o teu bem, para o teu reino. Toda dor que a família me causou, talhando em mim uma pessoa rígida, vai ser usada para apontar o irmão que peca, que ele tem um lugar de acolhimento e abraço. Mas vocês vão sofrer muito por causa disso, porque isso traz dor, traz sofrimento. O que vocês vão fazendo depois disso então? Pedir que alguém tire a trave dos seus olhos de vez em quando. De vez em quando havia uma trave nos olhos por causa dessas dores,
Então você vai buscar toda hora, me ajuda, a trave voltou. Eu estou de novo julgando, estou sofrendo por causa disso. Esse é o processo onde vocês vão ser curados e vão curar quem cura vocês. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Pode voltar para o seu lugar. Ainda em pé um pouquinho mais. Ainda em pé um pouquinho mais. Não julguem para que não sejam julgados. Sabe por quê? Quero que você ouça com muita atenção todos aqui agora. Porque aquele que tem poder para nos julgar fez algo interessante. Um dia uma mulher pega em flagrante adultério foi julgada pelos religiosos. Ela foi pega em flagrante adultério. Eles pegaram aquela mulher, arrastaram pelas ruas de Jerusalém e levaram até Jesus, no pátio do templo. E disseram, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei manda apedrejá-la. Vocês conhecem a história? Ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Depois que todos foram embora, ele perguntou para a mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou, deitada no chão, em volta, só pedras em torno dela. Disse, não há ninguém. Ele falou, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Alguém aqui nessa manhã que se afastou da presença do Pai por sentir pecador demais, ou que quem sabe já foi tocado algumas vezes pela graça de Deus para caminhar firme no Evangelho, mas não, eu não sirvo para isso, eu sou ruim demais, eu sou pecador demais. Hoje a oferta da graça de Deus é, venha e vá em paz, sem pecado, porque o teu Pai já te perdoou, mas é importante que você primeiro receba o governo dele na sua vida. Alguém que ainda não tomou a decisão, ou que está afastado da comunhão do Senhor, quero que todos orem essa oração comigo, todos, dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, pois a tua palavra diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas a tua palavra também diz que Jesus veio para os seus e todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Hoje eu recebo Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e quero me ser chamado de filho. Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém que nunca fez essa oração antes, ao fazer, entendeu a convicção da necessidade de confessar Jesus como Senhor e quer fazer isso hoje? Se há, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Eu sinto que há pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo nessa manhã. E se há, levante a sua mão, eu quero orar por vocês. Eu quero hoje confessar Jesus como Senhor. Eu quero ser recebido pelo Pai, mesmo sabendo que não mereço. Alguém afastado da comunhão do corpo de Cristo, que se afastou, você sabe que se afastou, sabe que está longe do caminho, porque se sentiu injusto, indigno de estar aqui, mas foi alcançado pela graça. Hoje, se alguém, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Eu sinto claramente que o Espírito Santo convidou pessoas para voltar para casa hoje. Alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém? Você que levantou a mão, você ficaria incomodado de vir aqui na frente? Pode ser? Vem aqui na frente. Vem aqui, Marcelo, também vem aqui na frente. Você que levantou a mão, deixa eu orar por vocês. Há mais alguém sendo tocado pelo Espírito Santo? Olha, eu vou à igreja às vezes, eu ouço a palavra, mas está faltando eu tomar uma posição. Eu quero me posicionar hoje, eu quero me comprometer a buscar socorro, a buscar apoio da família espiritual que é a igreja, para caminhar. A gente chega aqui, Marcelo, mais perto aqui. Em nome de Jesus. Amém. Marcelo, e qual é o seu nome? Perdão, meu amor. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Clara, Marcelo é Clara. Estão aqui confirmando a sua fé em Jesus, né? Sendo abraçados pelo Pai Celestial. Há mais alguém? Senhor, que está o Marcelo e a Clara, teus filhos, que hoje estão se reconciliando com o Senhor. O Andrezinho também decidiu fazer isso, ainda novinho. Eu quero hoje que esses irmãos se sintam acolhidos pelo Pai Celestial, sem julgamento, sem acusação, porque o Pai os perdoou de todos os pecados. E que eles sejam instrumentos de Deus agora para abençoar outras pessoas. Nós os abençoamos assim, Pai, em nome de Jesus. André, que já caminha com a gente, Marcelo, que começou a caminhar, e Clara, olha para cá rapidamente. O que Deus está fazendo hoje com vocês é começando um novo processo. Coisas novas vão começar a acontecer, mas não caminhem sozinhos. Sozinho não dá. Olha para trás. Olha para trás, olha ali. Essa é a sua família. A família pode receber esse irmão com um aplauso. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Meu Deus. Valeu, André. Amém.
Os irmãos podem sentar. Que chamar os pastores aqui à frente. E se o grupo que vai ministrar, já quiser ficar montado aqui atrás, pode ficar também. Nós temos uma surpresa boa, linda aqui hoje, durante a entrega dos elementos da ceia, enquanto alguns pastores pegam o elemento da ceia. O nosso grupo da terceira idade vai cantar um louvor aqui hoje, para aplaudir o Senhor por isso aí, gente. Ah, terceira idade. Só te falar uma coisa mais uma vez sobre isso aqui, antes do pessoal subir. Pode subir, gente. Pode subir, desculpa. Pode subir e ficar aqui em cima. Deixa eu falar uma coisa com os irmãos muito clara aqui, gente. Atenção. Aqui é um ambiente didático, tá certo? Olha para cá, irmãos. Você crê que a igreja é um ambiente didático? Amém, gente? Você entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei? A igreja é um ambiente didático. Então, olha com atenção para cá, irmãos. Se nós chamássemos, olhem para cá, um grupo de cegos, por exemplo, vem à frente. Olhem para cá, por favor, irmão. Atenção, por favor. Se nós chamássemos um grupo de cegos para vir à frente e ríssemos deles, isso seria saudável? Se chamássemos um grupo de paralíticos, tetraplégicos, por que a gente ri da idade, gente? Porque toda vez que fala terceira idade é um ar de zombaria na igreja. Meus irmãos, vou falar uma coisa com vocês, vamos quebrar essa cultura em nome de Jesus. Esse é um país que não honra os idosos. Esse é um país que aprendeu que ficar idoso, ficar velho, porque velhice é tempo de vida mesmo, é algo ruim. Por isso nosso país sofre tanto. Porque as culturas mais bem-sucedidas do mundo são as que honram os idosos. Então, nós chamamos terceira idade, que é uma medida de faixa etária. Você tem a infância, depois tem a vida adulta, que vai desde os adultos jovem até uma pessoa de nossa contagem até 60 anos de idade. Depois ele está na terceira idade, que é o idoso. E qual o problema disso? Isso é uma bênção. Então, eu queria pedir de verdade, pensando por nós aqui, eu estou com 58 anos, daqui a 2 anos faço 60 anos, se Deus permitir. Olha para cá, a gente tem que começar a se orgulhar da nossa idade. Porque muitas vezes nós mesmos rimos da nossa idade. Então não façam mais isso. Quando chama terceira idade, é terceira idade sim. É quem já passou, chegou aos 60 anos pelo menos. Isso é uma bênção. Então você está aqui na frente para dizer para essa juventude que nossa história não acabou não. A gente tem muito para dar ainda. Eu tenho um sonho, já falei para o Maurão, que é o líder da terceira idade, que haja um momento onde haverá aqui o que eu chamo de uma escola de vida. Onde eles vão dar aula para nós vamos dar aula para os mais jovens, sobre perdão, sobre restauração, sobre casamento, sobre fracasso e reerguida, porque é muita história sendo contada aqui. Amém, gente? Enquanto nós vamos servir os elementos das 6, vão cantar um louvor para nós, mas nós vamos orar pelos elementos. Vamos ficar todos em pé, por favor. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor os entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, façam isso em memória de mim. Assim, coma desse pão e beba desse cálice e anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos abençoar esses elementos agora, do pão e do vinho, e vamos servir aos irmãos enquanto o louvor vai estar sendo cantado pelo nosso grupo de terceira idade. Nesse momento, você receber, não participe, aguarde para que todos participemos juntos. Se você ainda não é batizado nas águas, a nossa orientação, não é uma proibição, nossa recomendação é que participe só depois de se batizar, para que você entenda o que está fazendo. Faça com discernimento, mas só você pode julgar você mesmo, se você é capaz ou não de discernir o corpo do Senhor Jesus. Amém? Pai, abençoamos esses elementos, o pão e o vinho, serão entregues à igreja do Senhor nessa hora, que esse tempo de comunhão abençoe teu corpo em nome de Jesus. Amém? Nós podem sentar
Você vai receber os elementos da mão dos nossos diáconos. Aguardem para que todos participemos juntos. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos, serenos e menos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Não ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E o dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus
demais. Deus abençoe os irmãos. Pode descer, pegar os elementos da ceia na descida do púlpito. Dos dois lados tem elemento da ceia. Dos dois lados tem elemento da ceia, podem pegar. Glória a Deus. Lindo, lindo. Olha que maravilha. Realização de um sonho, ver esse pessoal cantando aqui na frente. Glória a Deus. Pedro, quando pregou após a descida do Espírito Santo, registrado por Lucas em Atos capítulo 2, citando o profeta Joel, ele diz: nos últimos dias derramarei de meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Em Deus, a velhice não é o fim da história, a gente ainda sonha, sonhos novos. Glória a Deus. Já falei, eu quero viver até os 100. Só tem que me aturar aqui, não tem jeito. Se o Senhor permitir. Eu até já falei que quem não quiser viver muito, me dá um pouquinho dos teus anos que eu aceito, tá, gente? Eu quero. Quem não quer viver muito, me dá um pouquinho dos anos que eu aceito. Não, eu tô cansado, dá um pouquinho que eu aceito. Eu quero chegar aos 100. E vou chegar em nome de Jesus lúcido aí, servindo ao Senhor. E... vão estar lúcido, vou estar assim. E vou estar aqui em cima. Oi? Está aqui em cima, nem que tenha que pregar sentado na cadeira de roda, velhinho já com 100 anos, né? 98 anos. Esgotar até o final, em nome de Jesus. Alguém ficou sem receber os elementos, gente? Alguém ficou sem receber lá atrás? Tem alguém? Já que o Messias está sem receber lá atrás, é o Messias, é isso? Lá atrás. Tire o pão acima e dentro do recipiente, olha. Tá, não pega na mão não. Dentro do recipiente. Esse pão simboliza o corpo de Jesus Cristo, mas também simboliza a igreja, que é o corpo de Jesus agora. E quando nós comemos esse pão, nós renovamos a aliança uns com os outros. Então, apenas toque, só com a pessoa do seu lado, o pão assim. Isso, com uma pessoa só, por favor, para ganharmos tempo, toque do lado assim. Toque. Como é que o Márcio fala? Como é que o Márcio fala mesmo? Como é que o Márcio chama? Esqueci o Márcio, pastor Márcio. Novinha. Levante o pão comigo e diga assim: Senhor Jesus, me ajude a realmente ser parte do teu corpo, entregar minha vida pelos meus irmãos. Comamos todos do pão. Não abra o cálice ainda. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue. 1 João 7 diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Logo, o sangue purificado tem que correr no corpo. É assim no corpo humano. O sangue que corre pelo nosso corpo leva oxigênio e purificação, enfrentando e combatendo os radicais livres que há no nosso corpo, as bactérias e vírus. Quando falta passagem de sangue, falta oxigênio, então a dor nas juntas, dores nos ossos, que falta vida. Então a gente vai fazer uma coisa simbólica. Isso aqui é o corpo de Cristo. Esse corpo não é estático. Todo corpo saudável se move. Toda célula viva se move. Tudo que é paralisado, estagnado, está morrendo. Então você vai sair do seu lugar agora, procurar algumas pessoas, trocar o cálice com ela e falar: eu quero renovar minha aliança contigo. Se você perceber alguém sem um cálice, abraça a pessoa e fala: meu irmão, eu tenho uma aliança com você. Sai do seu lugar, troque o cálice. Tenho aliança contigo, minha irmã. Tamo junto. Sai do seu lugar, procure pessoas. Troque o cálice, renove a aliança com ela. Aliança contigo, negão. Tamo junto.
Aleluia. Isso é o próprio Pentecostes, irmãos. Né? Como o som de muitas águas. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha contigo, Corina, te amo, viu? Binha, é isso aí, ama essa família. Fala, garota, aliança contigo, Samuca, tudo bem? E aí, cara, aliança contigo. Fala, Iago, renova aliança contigo, meu irmão, tamo junto, viu? Fala, lindão, tá bonito pra caramba hoje, renova aliança contigo. Amém. Pare onde você está agora aí, em nome de Jesus. Amém. Calma. Pare onde você está agora aí. Levanta o seu cálice comigo aí, meu irmão. Cadê o louvor aqui em cima, gente? Hoje merece encerrar com a celebração, não merece? Olhando contigo, ó. Carlinha, tá melhor, Carla? Tá melhor? Cadê o louvor aqui para encerrar com a celebração, gente? Fernando, Patrícia. Renova aliança contigo, meu irmão. Tá bem, cuidado aí. Cadê o louvor aqui em cima, gente? Para depois encerrar com a celebração. Tem uma celebração. Pode ser videira? Pode, mas tem que ser imediato. Tem que acabar e entrar direto. Videira é complicado. É difícil. É o baixista aqui. Não, vamos ver se é o cara. Levanta o cálice comigo assim, irmãos. Diga comigo assim, ó. Diga comigo. Pelo teu sangue, somos um. Levamos todos do cálice, irmãos. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que sara todas as doenças. Vamos celebrar, irmãos. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro. Vamos celebrar, irmãos. Quem quiser celebrar, vamos celebrar. Tu és a fonte de água viva e cristalina que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar. Quem quiser, vem. Quem quiser ir pra festa, vem. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor.
Aleluia, irmãos. Amém, amém. Já saiu o vinho da videira, hein? Vamos sentar. Os irmãos podem sentar mais um pouquinho. Amém, irmãos? Atenção, por favor. Só mais alguns momentos. Gostaria de chamar aqui os aniversariantes de segunda até hoje. Quem aniversariou nesses dias, por favor, suba aqui. Aniversário de casamento. Alguém fez aniversário de casamento? Também pode vir. Pode subir, irmãos. Os aniversariantes de segunda até hoje. De idade, de casamento. E aí, irmão Roberto? Parabéns. Aí, tá com tudo aí. Amém? Rapaz, só homem. Tá fazendo hoje? Rapaz, aí. 15 anos, irmão Roberto aí. Só 30 e quanto? 50? Aí, um galo aí. 73, Marcão. Aí, 73, irmão. Amém? 59? Ah, então tá certo. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Pai, engrandecemos o teu nome, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de vitória. Senhor, em nome de Jesus, que eles se sintam presenteados pelo Senhor. Muito obrigado pela vida desses irmãos, pela sua experiência, pela sua dedicação na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluias. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto, pela esta manhã maravilhosa, pelos louvores entoados a Ti, pela Tua palavra, que foi eficaz nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, nos despeça em paz, nos leve em segurança aos nossos lares, nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam? Está terminado, irmãos.